Hoje nós vamos ler a palavra de Deus aqui no João capítulo 3, verso 16, que é um texto tão conhecido, mas eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração através dessa palavra. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, um texto tão completo, né, que fala de coisas grandes como o mundo, mas também que fala de coisas únicas, como Jesus Cristo, Filho de Deus. E é nesse clima que nós vamos hoje entrar na presença de Deus, vamos aprender do Senhor, vamos ouvir do Senhor, e por isso você não pode sair daí. O programa Santa Geração já está no ar. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Pois é, então a palavra de hoje está muito interessante, porque eu gostaria, através dessa palavra, mudar uma perspectiva de visão, né? Geralmente, nós olhamos o mundo com a visão do mundo, mas hoje eu gostaria que você recebesse a visão de Deus sobre o mundo, né? Antes de Cristo morrer na cruz, qual era a visão de Deus sobre o mundo? Era a visão de um mundo perdido. Mas depois da morte de Cristo, a visão de Deus passou a ser de um mundo salvo. Por quê? Porque quando Jesus morreu na cruz, o mundo foi salvo. Conforme nós lemos aqui na palavra de Deus, que Deus amou o mundo. Aqui não diz que ele amou a igreja, ele amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo. Aqui Jesus não se apresenta como um juiz, Deus não se apresenta como um juiz, mas como um salvador. Ele enviou o seu Filho para salvar o mundo, não para julgar o mundo. Então quem é o juiz nessa história? O juiz nessa história agora passa a ser você mesmo. Quando ele diz assim, quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado. Ou seja, hoje o julgamento é esse. É que o Filho de Deus se manifestou, a luz se manifestou, e as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. E essas pessoas está incluindo a mim, incluindo a você. Então hoje, eu e você somos os juízes de nós mesmos. Se nós aproximamos da luz, nós estamos já determinando o nosso veredito, é salvação. Mas se nós nos ocultamos nas trevas, já estamos também dando um veredito de condenação. A palavra do Senhor diz que todo mundo foi salvo, mas quando nós andamos na rua, será que nós vemos a pessoa da nossa direita, a pessoa da nossa esquerda salvo? Ou será que nós andamos e olhamos para a direita e para a esquerda e vemos essas pessoas como perdidos? A quem você cumprimenta com a paz do Senhor? Só os irmãos da sua igreja? Ou também o seu patrão, o seu colega de trabalho, o seu colega de escola? Você já chegou para a sua professora, não importa a religião dela, e chega e diz assim: professora, a paz do Senhor Jesus seja contigo. Você trata a sua professora como salva ou como perdida? Porque isso vai determinar o futuro da sua professora. Isso vai determinar o futuro do seu colega de trabalho, da sua colega de trabalho. Isso vai determinar o futuro do seu vizinho da frente, do lado, de trás. Muitas vezes passamos, encontramos o vizinho e falamos bom dia, mas encontramos o irmão da igreja e falamos a paz do Senhor Jesus, meu irmão, seja contigo. Por quê? Será que o seu vizinho também não é digno dessa paz? Será que Jesus também morreu para dar essa paz para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho? Será que se você começar a tratar o seu colega de trabalho como um salvo no Senhor Jesus, isso não vai fazer você começar a profetizar isso? Ele vai começar a profetizar isso, e não foi exatamente isso que você fez para ser salvo? Você confessou que Jesus Cristo era o Senhor da sua vida e que o seu nome seria escrito no livro da vida? Alguém te levou a confessar isso. Alguém te levou a acreditar nisso. Alguém te levou a falar isso.
Agora, se você passar a ver o mundo como tendo sido salvo realmente pelo Senhor e tratar as pessoas desse mundo como salvas, elas serão salvas. Porém, se você continuar a tratar o mundo como um mundo perdido, perdido ele será. Eu quero que você entenda que depois da morte e da ressurreição de Cristo, Deus passou a ver o mundo como um mundo salvo. E a Bíblia diz que o desejo de Deus é que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. A palavra do Senhor diz que pela fé nós chamamos a existência as coisas que não são como se já fossem. E a palavra do Senhor também diz que a salvação vem pela fé. E a primeira pessoa responsável por crer na salvação de uma outra pessoa é o crente, é você. Se a partir de hoje você começar a tratar os membros da sua família não como perdidos, mas como salvos, salvos eles serão. Você está me entendendo? Você está pegando a perspectiva da visão celestial? Deus vê o mundo não como você. Você vê o mundo perdido. Deus vê o mundo salvo. Deus, quando Ele vê uma boate GLS, vê aquelas pessoas ali dentro bebendo, homens e mulheres ali bebendo, e às vezes se prostituindo, se drogando, Ele vê como filhos em potencial. Ele vê como irmãos, como pessoas a quem Ele quer dar a sua paz. Quando Ele vê uma cidade de 2 milhões de habitantes, aquelas pessoas andando pela rua, Ele vê como filhos. E a igreja, nós somos a igreja, precisamos mudar a nossa visão das coisas. Precisamos mudar a nossa perspectiva das coisas. Então, recapitulando aqui a leitura de João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas suas obras. Aí que entra você. Se aqueles que praticam o mal não se achegam para a luz, você que é luz precisa então se achegar até eles. Você percebe o que eu estou tentando dizer? Você que é pastor, é pastora, é ministro, é líder de célula, líder de um pequeno grupo na sua casa, você precisa, de forma imaginária, espiritualmente falando, fazer um muro em volta da sua cidade. A sua igreja não é esse número de pessoas que se reúne com você. A sua igreja é a cidade onde você mora. Quando você passa pela rua e vê alguém bebendo no boteco, você que é pastor, aquilo ali é a sua ovelha no futuro. Você passa na frente do campo de futebol e vê aquela multidão ali, são as suas ovelhas, é a sua igreja. Você que é membro de uma igreja e passa por um bar, vê uma pessoa ali se embriagando, aquele ali é seu irmão que está embriagando e você precisa interferir nisso. Você precisa levar o amor de Deus para ele. Você precisa contar a ele a boa nova do Evangelho. Eu quero contar um pequeno testemunho. Eu fui alugar um carro na Localiza, no aeroporto de Confins. Então fiz lá, a mocinha que me atendeu já é uma crente, né? Paz do Senhor Jesus para lá e para cá, né? Aquela linguagem própria do crente. Fez lá, na hora que eu fui pegar o carro no pátio do estacionamento. Eu fui cercado por 2 atendentes da Localiza, pedindo oração. Sabe por que elas foram me pedir oração? Sabe por que elas me cercaram naquele estacionamento? Porque o meu coração mudou. Porque agora todos são minhas ovelhas. Cada mendigo dessa cidade, né? Cada homossexual, cada lésbica, cada ladrão, cada traficante, cada viciado, todos são minhas ovelhas. São meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E eu, nessa hora, eu cumprimento a todos eles, todos vocês que me assistem, com a preciosa paz do Senhor Jesus Cristo no teu espírito. É isso mesmo, paz seja contigo. Você é meu irmão, você é minha irmã. Mesmo que você ainda não tenha entregado a sua vida para Jesus, ainda você vai entregar. Porque
O desejo de Deus é que nenhum pereça, é que você não pereça, e Deus não vai abrir mão da sua vida.